Voltando aqui, pessoal, seja muito bem-vindo a mais uma aula, dando continuidade à nossa última aula, né, sobre alguns conceitos básicos aí da TGA, da Teoria Geral da Administração. Hoje nós vamos falar sobre alguns temas que são essenciais para a sua prova e geralmente tem lá destacado no seu edital. A diferença entre eficiência, eficácia e efetividade. Por mais que sejam palavras que são correlacionadas, existem diferenças na hora da sua prova. Então, geralmente é muito cobrado. Da faculdade mesmo era uma dificuldade para a gente entender a diferença de uma com a outra, principalmente eficiência e eficácia. Nos seus concursos, você vai ver muito a questão, qual a diferença entre eficiência e eficácia. De que maneira? Geralmente com exemplos. Eu até coloquei um exemplo aqui para ficar um pouco mais fácil, que é um exemplo que foi utilizado em concurso, para que você entenda como que funciona. Como que eu aprendi na faculdade, por exemplo? Que quando você é eficiente na questão de eficiência e eficácia, eu lembro como se fosse hoje do exemplo que uma professora deu, Ana Tomé, inclusive, que era excelente professora, continua sendo, ela sempre falava assim, se você é uma recepcionista e você recebe bem alguém, então se você tem a incumbência de recepcionar, né, obviamente. Então, vamos imaginar que nós temos dois exemplos, a recepcionista que recebe bem e nós temos a recepcionista que recebe bem, limpa o balcão, deixa tudo organizado, ajuda em agenda, ajuda as outras pessoas. Então, nós estamos falando aqui, a primeira, que está fazendo aquilo que foi proposto para ela, ela é eficiente. Ela faz aquilo que tem que ser feito. A segunda, ela é eficaz, porque além de eficiente, além de fazer aquilo que ela tem que fazer, ela faz a mais. Mas para conceito, então fica um pouco mais fácil para você entender que eficácia é um pouco a mais. Mas eu quero que você entenda para a questão de concurso, como que isso vai aparecer para você e o que se relaciona, que tem um pouquinho de diferença. Então, vamos lá. A eficiência é a dimensão do desempenho, que expressa pela relação do processo envolvido, seu meio, seu método, seu procedimento. Assim, possui um foco interno. Aqui se refere à realização de algo com o mínimo de esforço, custo ou desperdício. Ou seja, quando você cumpre aquilo que tem que ser feito e ainda economiza, você gera, né? Então é o que nós, principalmente estatuto, né? Estatuto do servidor, ele fala muito que você tem que realizar todas as tarefas, gastando o menos possível, para ajudar realmente o serviço público. Então, quanto menos esforço, custo, desperdício, você está sendo eficiente, desculpa. Então, é eficiência. Quando eu falo de eficácia, eu estou falando que é a dimensão do desempenho que expressa pelo alcance dos objetivos ou metas, independentemente do processo ou dos custos implicados. Possui foco externo e refere-se aos resultados, metas e objetivos. Então, o que eu quero levantar para você nessa questão? Eficácia é fazer além, só que a eficácia não se relaciona com o custo. Você vai fazer além, mas sem se preocupar se você gastou muito, se você gastou pouco, você vai cumprir resultados, metas e objetivos. Então, se a gente pudesse fazer uma relação aqui entre eficiência, aqui, então nós temos eficiência é voltada com esforço, custo ou desperdício. Vamos lá. Já a eficácia, meu Deus, só piora. Vamos lá que a gente vai melhorando com o passar das aulas. É resultado, metas e objetivos. Tá, Maria, e efetividade? Efetividade é a dimensão do desempenho que representa a relação entre os resultados alcançados e as transformações ocorridas. Grau de qualidade do resultado. Então, é um foco externo e refere-se aos impactos dessas atitudes. Então, eficiência é aquilo que você cumpre, tem questão interna, é você realizar algo gastando menos, com mínimo esforço. Eficácia é você alcançar objetivos, metas e resultados, independente dos gastos ou não. E efetividade é se aquele resultado gerou impactos positivos ou negativos. Vamos lá para ficar um pouquinho mais fácil para você entender, porque eu sei que quando eu falei o primeiro exemplo ficou muito mais fácil, né? E depois vai complicando um pouquinho. Então, em suma, temos eficácia. Então, aqui já fiz um resuminho para ficar um pouco mais simples. É quando algo é realizado da melhor maneira possível, ou seja, com menos desperdício ou com menor tempo. Método ou modo certo de fazer as coisas. Então, é aquilo que você foi proposto a fazer. Você que não sei, vamos lá, que você está fazendo uma parte da produção.
numa linha de produção de frangos, corte de frangos. Você foi pago para fazer aquilo para ter o mínimo de desperdício. E isso é sua obrigação. Isso é o que você tem que cumprir. Então, você é eficiente. O que é eficácia? É quando um projeto, produto, pessoa atinge o objetivo ou a meta, fazer as coisas certas. Então, você faz além, sem se preocupar com o tempo, com desperdício, dinheiro, então é externo. E a efetividade é a capacidade de fazer uma coisa, então, é você ser eficaz, da maneira possível, eficiência, congrega os pontos positivos dos conceitos de eficiência e eficácia. Então, a efetividade, se a gente for resumir, é o resultado. Então, se eu fiz tudo que eu podia, se eu fiz além, se eu consegui os meus resultados, efetividade é o resultado dessas duas combinações. Eficiência não é simplesmente reduzir custos, mas sim a melhor relação entre esses custos e o que se quer produzir. Por exemplo, determinada organização que resolva efetuar cortes com o pessoal poderá perder sua eficiência. Então, não é simplesmente reduzir custos, é realmente fazer aquilo para atingir um objetivo comum. E aqui eu coloquei um exemplo para ficar um pouco mais fácil. Vejamos um exemplo que pode ajudar na relação e identificação desses conceitos. João e Maria são vendedores externos e individualmente alcançarão a meta de venda determinada no período. No entanto, Maria gastou 30% a menos de combustível. Resultado, ambos foram eficazes, ou seja, ambos alcançaram as metas de vendas que foram determinadas para eles. Atingiram o resultado esperado independente dos custos envolvidos. Mas a Maria, ela foi mais eficiente considerando os custos envolvidos. Então, os dois fizeram aquilo que tinha que ser feito, fizeram o resultado esperado, mas como a Maria, ela economizou, ela teve essa questão interna, então lembra, eficácia são pontos externos, resultados, valores, se você conseguiu ou não. Eficiência é resultado interno. O que você fez para dentro da sua organização que facilitou, que ajudou a ser um processo eficiente. Então, a gente está falando sobre eficiência. A gente alcançou a meta e eu consegui economizar R$ 20 de energia. Você foi eficiente, porque você reduziu custos. Então, acho que ficou um pouco mais simples para você entender. Esses aqui são conceitos extremamente importantes. E aqui eu deixei um resuminho, peguei um resuminho aqui da internet para a gente pegar alguns pontos mais fáceis para você treinar. Então, quando eu falo de eficiência, eu estou falando de custos, fazer corretamente aquilo que foi proposto, utilizar produtivamente os recursos, custo-benefício, mínimo de perdas ou desperdício. Então, ser eficiente é você utilizar os recursos da melhor maneira. Então, tem impacto interno. Dentro da organização, dentro do processo que você trabalha, você tem que trabalhar da melhor maneira, economizando tudo que você pode. Eficaz. Então, a eficácia é resultado. É você fazer além do que aquilo que foi proposto. Porque eficiência, você é pago para fazer justamente isso, para ter um mínimo de esforço, mínimo de gasto. Mas eficiência é você trazer o resultado, é você fazer o que deve ser feito, obviamente, capacidade de atingir objetivos, cumprir metas e realizar o que foi proposto. Então, é ser eficaz, fazer mais, independente de se você economizou ou não. Então, o que vai pegar na sua prova vai ser sempre essa questão. Eficiência, vai falar sempre de perdas, desperdícios, fulano economizou mais, fulano gastou menos. Se falar isso, a gente sabe que está falando de eficiência. Se não, assim, cumpriu as metas, bateu o resultado, a gente está falando de eficácia. E efetividade, nós estamos falando do impacto dessas duas. Então, nós estamos falando de impacto, fazer corretamente o que deve ser feito, capacidade de transformar a situação existente, mudança e desenvolvimento, relação entre produção e a capacidade de produzir. Então, aqui são os resultados desses dois procedimentos. Mas o que são essenciais para o seu concurso? Eficiência e eficácia. Como eu disse na última aula, eu vou tentar sempre fazer uma aula teórica e, posteriormente, fazer algumas de questões de concurso. Então, tem que fazer esse levantamento, pode ser que demore um pouquinho. Então, eu vou tentar fazer uma de eficiência e eficácia para vocês entenderem. Mas acho que esse quadro aqui fica um pouco mais fácil. Sempre coloquem de negrito, coloca seu marca-texto. Eficiência tem a ver com custo.
economizar, menos perda. Então, uma pessoa economizou, a pessoa gastou menos combustível, energia, dinheiro. Então, nós estamos falando de eficiência. Eficácia são os resultados, né, que ele cumpriu a meta. Então, são resultados externos. Ok? Bom, espero que tenha ficado claro para você. É uma aula curtinha, né, um pouco mais fácil. Então, a gente se vê na próxima aula. E se tiver dúvida, como eu disse sempre, deixa aqui os comentários aqui embaixo, se você quer saber, se tem alguma dúvida. Eu vou deixar sempre no Instagram, se você quiser mandar direct também, fique à vontade. Eu estou aqui justamente para auxiliar você que quer passar aí para concurso de auxiliar administrativo, assistente administrativo, ou para várias outras cargos, né, que tem essa questão da administração, teoria geral da administração. E vou deixar também aulas nas próximas, né, vocês vão ver, aulas que eu faço com os meus alunos, que são mais de 10 anos fora da escola, que não se lembram de matéria de português e matemática. Então, para você, esse auxílio também, vou deixar você preparado para você começar a aprender a estudar para concurso novamente. Ou para começar a aprender, né? Porque muita gente ainda nem prestou e está com dúvida de como começar. Então, a gente se vê na próxima aula. Tchau, tchau.